Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse Papo em Dia, nós vamos colocar o Papo em Dia e é bom nós explicarmos o seguinte: o nosso papo é papo mesmo, está sendo feito aqui, nada de estrutura de estúdio, é uma coisa bem informal, nós vamos conversar. Essa aqui é a grande verdade. E qual que é o assunto hoje? O Setembro Amarelo. O 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Ele foi inspirado na história de Mike M., que cometeu suicídio aos 17 anos em setembro de 1994, lá nos Estados Unidos. Ele tinha um carro amarelo e no dia do seu velório, os pais e amigos distribuíram cartões com fitas amarelas e frases motivacionais para pessoas que pudessem estar enfrentando transtornos mentais e emocionais. As fitas amarelas se tornaram o símbolo da campanha, que foi adotada em 2015 aqui no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada hoje é a doutora Simone Elizabeth da Silva. Ela é analista comportamental, perfiladora criminal. Doutora Simone, seja bem-vinda, um prazer recebê-la em nosso canal. Bom dia, Marcelo. Prazer é todo meu de estar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho, sobre esse tema que é preocupante. E a senhora é especialista no assunto. Doutora Simone, vamos começar com o Setembro Amarelo. Como que funciona o Setembro Amarelo? Então, o mês de setembro é uma referência de um momento específico para ampliar o olhar e as discussões sobre o tema. Mas os cuidados devem se estender a todo momento. O principal objetivo do Setembro Amarelo é o debate sobre o suicídio, diminuir os estigmas e chegar mais perto das pessoas que precisam de ajuda, porque elas precisam saber que elas têm aonde buscar essa ajuda. Quando entendemos que o suicídio é uma realidade e que pode afetar pessoas à nossa volta, fica mais claro que é fundamental conversar a respeito dele. Eles podem ser evitados. Isso é muito importante de ser ressaltado, desde que tenhamos conhecimentos sobre as suas causas e as formas de evitá-lo, e sermos capazes também de perceber os sinais de alerta que a pessoa emite, porque tem sinais? Sim, há sinais, e a gente precisa saber detectar esses sinais. Recentemente, no portal da Câmara dos Deputados, o psiquiatra Humberto Miller apresentou dados sobre o suicídio. Ele mostra que acontecem 16 milhões de tentativas por ano no mundo. Esses números são reais, são maiores? É um número assustador, se formos considerar já está muito, né? Isso. Mas eu acredito que eles podem ser maiores. Por quê? Porque devido aos registros, que às vezes não são bem avaliados, e talvez são classificados como outras causas, e até com causas não sabidas. E em Minas Gerais, você tem assim mais ou menos ideia desse quantitativo de suicídios registrados? Olha, as estatísticas de 2023 não foram apresentadas ainda, é justo, as estatísticas são anuais. Como nós ainda estamos praticamente na metade do ano, ainda não temos essa estatística. Mas, para Minas Gerais, no ano de 2022, parece que foram 1.772 mortes. É um número bem elevado. Bem elevado, considerando o que foi registrado. Quais são essas causas, né? O que pode levar uma pessoa a tirar a própria vida? Olha, as causas são complexas. Geralmente, atribui-se as causas metabólicas, associadas a fatores estressantes. O próprio mundo que nós vivemos, eu acho que leva muito a isso, né? O estresse, a depressão, a decepção. Né? Hoje nós vivemos em uma sociedade de imediatismo e com uma rapidez tecnológica que a condição humana não acompanha. Outras idealizações decorrem de fatores genéticos, influenciando a tomada de decisão, associada a fatores de risco como o alcoolismo, a idade, sexo, drogas, esquizofrenia, transtornos, abuso físico, sexual, psicológico, depressão, cada um com a sua particularidade em desenvolver o comportamento suicida. É verdade que é um assunto também muito polêmico, que é exatamente o que a gente está vivendo muito hoje em dia, que é a violência contra a mulher. A senhora acha que uma mulher abusada sexualmente, vítima de violência, ela pode tentar tirar a própria vida? Pode. A maioria tem essa ideia. Eu lido com muitas mulheres vítimas de violência e é predominante, infelizmente. Porque assim, o emocional fica muito destruído. Não fica abalado, ele fica destruído. É isso. E hoje nós estamos num mundo severamente doente
emocionalmente. A humanidade adoeceu emocionalmente. Hoje a gente não vive mais quem a gente é. A gente vive o que a gente acha que os outros vão achar. Isso é incrível, né? A preocupação nossa hoje, ela deixa de ser com a gente para ser com o que os outros pensam da gente. Né? Então a gente raras vezes consegue ser a gente mesmo quando estamos sozinhos. A gente criou biotipos específicos para nós se apresentar aos outros. Ou seja, a gente vive uma vida superficial. Por que não podemos ser nós mesmos? Somos seres humanos, nós temos defeitos, limitações. O ser humano, ele não é perfeito. E a gente hoje busca apresentar uma perfeição de ser que não existe. E também nós temos como causas aí, precisamos considerar, por exemplo, a síndrome de Burnout. E o que é isso? Que é uma exaustão emocional. Não. A gente se sente exausto, não fisicamente. E aí entra a decepção. Exato. E existe também a despersonalização, que é exatamente isso que eu estou falando. A gente se despersonaliza para criar um biotipo. Eu vou criar um biotipo para te agradar. Ou seja, ali eu me despersonalizo e a reduzida realização pessoal. Porque a gente quer ser, e se não consegue, então a gente perde, né? A gente fica quase que uma identidade, né? Exatamente. Mas para quê? Então, assim, isso é uma necessidade que foi criada no mundo moderno. Uma identidade falsa. Falsa. Exatamente isso. Falsa. A gente vive, a gente tem a identidade real, mas a gente deveria tirar outra. Que é a identidade falsa que a gente vive diariamente. A gente quer ter, quer ser. Por que a gente não aprende a não ter? Eu não tenho. E aí? Eu não vou... Nada vai mudar. O mundo não vai parar se eu não tiver condições de fazer, condições de ter, sabe? Então isso é muito evidente. Né? Você não acha que uma terapia, a busca por um acompanhamento ajudaria nesse caso? Com certeza, eu acredito muito nisso. A ajuda que vem para esses momentos é o ouvir, ter com quem falar. Muitas vezes as pessoas, após uma boa conversa com outras pessoas, elas conseguem enxergar um caminho diferente, que não é o suicídio. Porque o suicídio, ela não apenas tira a vida daquela pessoa, tira a vida da família também, um pouquinho da família também. Né? Sim, e digo que a pessoa, quando chega a cometer o suicídio, boa parte dela já morreu. Ela só não percebeu. Isso. Porque vem o isolamento, vem a amargura, o sofrimento interno. Isso já mata boa parte de nós. Então é nesses momentos que essa ajuda vem bem-vinda. E ela pode ter resultados muito positivos. Doutora Simone, existe assim, algum tipo específico de pessoa que pode cometer o suicídio? Como que a família pode, vamos dizer assim, perceber, né, esse tipo de coisa? Não há uma receita para detectar. Não existe. Tá? Entretanto, um indivíduo em sofrimento, ele pode emitir certos sinais que deverão chamar a atenção. Todos os tipos de pessoa podem cometer o suicídio. Homens, mulheres, novos, velhos, ricos, pobres, étnicos, religiosos. Não existe uma classe específica. Todos nós estamos sujeitos. Então, não é um padrão, vamos dizer assim. Não há um padrão. O que padroniza é o estado emocional que a pessoa se encontra. É o fortalecimento pessoal, individual, porque também a gente não pode criar um modelo específico. Cada pessoa tem suas especificidades, suas particularidades. Cada caso tem que ser olhado, tem que ser trabalhado, estudado, para que possa apresentar um resultado. Dentro disso tudo que nós estamos falando, inclusive, seria a minha próxima pergunta, com relação aos aspectos sociais que podem contribuir. E também aí a gente pode colocar os psicológicos também, né? Sociais e psicológicos, econômicos que podem contribuir para esse país. Profissionais. Tá vendo? Quanta coisa? Quanta coisa. Tudo embutido em um momento só. Né? Isso tudo faz a diferença no momento específico que a pessoa está vivendo. Eu vou englobar de uma vez, que é a questão de ética na mídia, né? Porque a mídia, eu lembro que eu trabalhei muitos anos em rádio e televisão, a gente não podia divulgar suicídio, porque os especialistas julgam que a divulgação incentiva. Né? Então, isso é um tabu, né? O fato de não poder ser divulgado, isso cria um tabu também, não cria? Olha, eu acho que o cuidado ao divulgar é o que tem que ser feito. Né? Por que ele ainda é um tabu? Porque é uma morte violenta, inesperada e assusta. E aí é que vem a importância do falar sobre,
das campanhas, das ações como Setembro Amarelo. É preciso falar sobre isso para quebrar esse tabu. Então, eu vou emendar aqui. A senhora acha que esse é um assunto que deveria ser discutido em escola também? Também, claro. É importante que cada escola seja parceira dos alunos e busque parceria também com outros órgãos e programas escolares que promovam a conectividade e o bem-estar emocional de todos ali, dos trabalhadores, dos profissionais e dos alunos. O tema suicídio ele tem que ser amplamente discutido, mas com uma fala que acolha, orienta e incentiva a procurar ajuda. Nesse sentido, ele tem que ser amplamente divulgado. Discutir o tema na escola é essencial. É um assunto muito sério e é muito importante para os estudantes se informarem e levar essa informação aos familiares, para a comunidade onde eles vivem, ou seja, cria-se ali uma rede. Exato. Uma rede preventiva. E hoje o jovem ele tem uma voz que vai muito longe. Isso vai inclusive aqui, né, que eu ia perguntar se existe alguma forma de se prevenir. Está aí, a forma está aí. Né? A senhora está dando todas as dicas. As dicas, exato. Por quê? Porque assim, o sigilo dos casos de suicídio, ele está mudando. É aquilo que você falou há tempos atrás, era proibido tocar nesse assunto. A pessoa precisa entender que a dificuldade vai sempre existir. Mas como esses repertórios para enfrentar... É quase que aprender a conviver. A conviver com os problemas, os desafios da vida. Como que nós estamos aprendendo a lidar com as frustrações, as angústias e as tristezas? Como que a gente está aprendendo? Será que nós estamos aprendendo?